Olá, hoje nós vamos estudar o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo que nos fala da fé. A fé transporta montanhas. E nesse capítulo, Kardec estuda o Evangelho de Mateus, quando nos fala do poder da fé, estuda a parábola da figueira que secou e em algumas instruções dos Espíritos tem os textos que falam da fé, mãe da esperança e da caridade, e a fé humana e a fé divina. O Evangelho de Mateus, no seu capítulo 17, versículos de 14 a 20, ele nos fala do poder da fé. E o evangelista diz o seguinte: quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-lhe-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tende piedade de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui este menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo que se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Este texto evangélico é comentado por Kardec, dizendo o seguinte: no sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais, que não consegue fazer quem duvida de si mesmo. Aqui, porém, unicamente no sentido moral, se devem entender estas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências à má vontade. Em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas, os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são tantas outras montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem que se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas como nas grandes coisas. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se têm de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Em outra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite que se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Em um como em outro caso, pode ela dar lugar a que se executem grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque, tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza quando a estimula o interesse, toma-se furibunda e julga suprir com a violência a força que lhe falece. A calma na luta
é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Cumpre não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Por esta razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. A presunção é menos fé do que orgulho, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhe são infligidos. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, o agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que é um grande poder fluídico normal, junta a ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal o motivo porque Jesus disse a seus apóstolos: se não o curastes, foi porque não tinhas fé. E Kardec segue estudando a passagem da fé religiosa, condição da fé inabalável, e nos traz também a passagem da parábola da figueira que secou, que está em Marcos, capítulo 11, versículos 12 a 14 e 20 a 23. E a passagem é a seguinte: quando saíam de Betânia, ele teve fome. E vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se de que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: Tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha: Tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração crente, ao contrário, firmemente de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece. Kardec comenta que a figueira que secou é o símbolo do que apenas apresentam propensão para o bem, mas que em realidade nada de bom produzem, dos oradores que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agradam aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem, quando prescrustadas, algo de substancial para os corações. É de perguntar-se que proveito tiraram delas os que a escrutaram. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são. Todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida, os que as mais das vezes é a verdadeira falta é a verdadeira fé, a fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé, numa palavra, que transporta montanhas. São árvores cobertas de folhas, porém baldas de fruto. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade, porquanto dia virá em que se acharão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas, que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidas a nada, que todos os homens, deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. E ele conclui o estudo do capítulo 19, falando das instruções dos Espíritos, num texto de A Fé, Mãe da Esperança e da Caridade,
e a fé humana e a fé divina, que a gente sempre recomenda que os amigos podem estudarem depois sozinhos e acompanhar todas essas belezas do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Pois bem, queridos amigos, o poder da fé está aí, como nos ensina Jesus no Evangelho de Mateus, como nos ensina Kardec e como nos inspiram os Espíritos, da necessidade de alimentarmos essa nossa fé, pois a fé verdadeira, sincera, é sempre calma, ela faculta a paciência e sabe esperar. Ela nos alimenta e nos fortalece para compreender tudo o que estamos passando, termos serenidade, termos tranquilidade, para enfrentarmos todos os momentos de nossa vida. E a fé espírita é uma fé raciocinada, que não é embasada que é embasada na razão. Não nos cegam dogmas, não nos cegam princípios, apenas a nossa razão. É como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, numa frase que está lá no início: fé inabalável só é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, essa fé raciocinada, essa fé que alimenta a nossa razão, nos faz compreender a nossa condição, nos faz compreender a capacidade do amor de Deus, nos faz compreender a lógica divina que a tudo envolve, que a tudo alimenta, que a tudo harmoniza, que a tudo transforma. Nos faz compreender as vicissitudes da vida, nos faz compreender a capacidade que temos guardada dentro de cada um de nós para enfrentarmos os desafios. Porque afinal Jesus já nos falou que nenhum de nós é capaz de carregar uma carga maior do que a que podemos suportar. Esta fé, esta tranquilidade, esta racionalidade nos faz enfrentar com calma, sempre calma, porque temos uma fé sincera e verdadeira alimentada, facultando a nossa paciência que sabe esperar, porque temos um ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas. Temos a certeza de que chegaremos ao nosso objetivo desejado. Que não sejamos a figueira que secou, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Muitos talentos foram investidos em cada um de nós ao longo de todas as nossas existências. Se não dermos frutos pela nossa capacidade, e estes frutos são em toda parte. Os frutos que damos como amigos, como filhos, como parentes, como companheiros, como trabalhadores na seara do Cristo, todos esses momentos são frutos para termos a capacidade de sair a semear. Que Jesus possa confiar em cada um de nós, que nós possamos confiar na nossa fé e na nossa racionalidade para enfrentarmos os momentos que estamos passando hoje e nos habilitarmos cada vez mais para enfrentarmos momentos maiores daqui para frente, porque é assim que ascendemos na marcha do Espírito. Que possamos alimentar essa fé dentro de cada um de nós e seguir confiantes nos destinos e nos propósitos que o Cristo nos ofertou. Que Ele nos abençoe e que fortaleça a nossa fé hoje e sempre.